O livro de hoje acabou tanto com a minha cabeça, acabou tanto com a minha sanidade mental, que eu não sei nem se eu vou conseguir falar sobre ele com categoria. Mas antes de falar sobre o livro, eu quero falar sobre a questão aqui, porque assim, vamos lá. Laços do Domenico Starnone, que possivelmente, não sabemos exatamente, possivelmente seja o marido de Eliana Ferrante, que também não sabemos quem é. Mas depois de uma pesquisa jornalística, que foi meio que tosca, mas tudo bem, porque invadiu até os dados bancários, né? As contas bancárias da tradutora, enfim. De qualquer maneira, a gente acredita que Domenico Starnone seja o marido de Eliana Ferrante, até porque Laços parece muito uma versão sobre outra perspectiva de Dias de Abandono. O livro, cara, é meu livro preferido de Eliana Ferrante, sem dúvida nenhuma. Só que esse livro é em italiano. E quem traduziu primeiramente este livro aí para o mundo foi Jhumpa Lahiri, que também é uma das minhas escritoras preferidas. E a Jhumpa é uma escritora, né, que, enfim, ela é filha de pais indianos, ela sempre retrata a Índia como ninguém nos livros dela, e ela mudou, então, para a Itália. Ela estava tendo puta contato com o italiano e ela teve contato então com essa obra que é o Laços. E aí ela pensou, se um dia eu tiver que traduzir alguma coisa para o inglês, definitivamente vai ser esse livro. Acabou que ela não queria traduzir exatamente, foi só, sabe, um pensamentozinho que passou pela cabeça dela? E ela conta isso logo no comecinho do livro, né? Mas acabou que ela traduziu até por convite, né, do Domenico, que virou amigo dela, e ela falou que foi a melhor experiência da vida dela. E, gente, o que acontece? O tradutor aqui do Brasil, porque este livro foi lançado aqui no Brasil pelo mesmo tradutor, pela Todavia, né, pela editora Todavia, incríveis, e pelo mesmo tradutor que traduziu as obras da Eliana Ferrante. Então ele já está super acostumado e ele traduziu diretamente do italiano para o português. Mas eu acho que foi imprescindível ter aqui a introdução da Jhumpa Lahiri, porque ela fala sobre justamente a língua. Quem é o tradutor aqui é o Maurício Santana Dias, e aí a introdução, né, é da Jhumpa. E eu vou ler para vocês entenderem um pouquinho do que eu tô falando, né? Não sai desse vídeo, eu prometo que vai valer a pena. Olha só, ela primeiro fala sobre palavras que no italiano significam várias coisas e que no inglês não tem uma palavra exata para isso. A gente sofre muito sobre isso com o português, né, e com o inglês, e ela sentiu isso no italiano com o inglês. Mas olha que lindo que ela fala aqui logo no começo, né? Escrever é um jeito de resgatar a vida, de dar-lhe forma e significado. Escrever expõe aquilo que escondemos, desenterra o que negligenciamos, o que lembramos mal, aquilo que negamos. É um método para capturar, para prender algo num lugar, mas também é uma forma de verdade, de libertação. Puta que me pariu, não tem, eu vou ter que falar palavrão nesse vídeo, porque a Jhumpa consegue entender o que é esse livro. É o que a literatura traz, né? E através da linguagem, ela sentiu isso traduzindo, né? Porque quando você traduz alguma coisa, você tem um contato tão forte com aquilo, você pega, você esmiuça palavra por palavra. Pois bem, aqui a gente tem, então, em Laços, um casal que a gente já começa com as cartas, né, que é o Aldo, e a gente já começa com as cartas da mulher que foi abandonada pelo marido. E o mais interessante é que são poucas as cartas, né, que a gente tem dela, mas é tão sofrido, porque ela se sente enganada, ela se sente traída e ela é deixada com 2 filhos e o marido troca ela pela Lídia, que é uma mulher mais nova. Então as cartas já começam, a primeira carta, gente, que já é a primeira página do livro, que é: caso tenha esquecido, egrégio Senhor, permita-me recordar, sou a sua mulher. E aí você vai passando com essa mulher que ela tá puta da vida. E aí você relembra em Dias de Abandono que a gente tem a Olga. Só que assim, qual que é a diferença, né, de um livro para outro? E não é verdade absoluta que é um livro, uma versão do outro. São coisas que os leitores começaram a entender que tinha uma linguagem parecida, uma história parecida. No Dias de Abandono da Eliana Ferrante, a gente só tem as cartas da Olga para o marido.
E são cartas, e-mails, enfim, diários. E é um livro, gente, que é Dias de Abandono, que ela começa a sentir raiva até dos filhos, porque os filhos parecem o marido. E ela se vê uma mulher abandonada que ela não sabe o que ela vai fazer a partir de agora, sabe? O que ela vai fazer na vida? E aqui a gente começa, então, com a mulher falando pro marido dela, pro Aldo, mas depois a gente tem grande parte do livro, a maior parte do livro é do Aldo contando a versão dele, porque ele acaba voltando para casa depois que ele se separa dela. E por último, e não menos importante, nós temos a narrativa de uma das filhas, né? Porque são 2 filhos, um casal. A mesma coisa que em Dias de Abandono, a gente tem aqui no Laços. E Laços, né, vem de latio, do italiano, que não quer dizer apenas laço, como a gente está acostumado, mas também cadarço, tem uma cena muito importante, e também da afetividade, dessa conexão, dessa coisa toda. E você vai vendo essas diferentes perspectivas que fala justamente sobre o que é um relacionamento. E como é diferente, como pode ser diferente, e como a família aplica e cutuca a gente, sabe? É muito louco, porque como a gente tem aqui 3 visões diferentes, da mulher, do marido e da filha, a gente consegue ver esse arco, né? Como que a gente, tudo que a gente vira quando adulto tem relação com o que a gente foi antes, né? Tem uma cena lindíssima em Dias do Abandono, por exemplo, que a Olga vai falando que ela não consegue mais entender, mesmo ela vendo fotos dela antiga, ela não consegue mais entender quem que ela era e quem que ela é hoje, de fato, porque quando a gente se relaciona com alguém, a gente tem uma troca tão grande, olha o laço aqui, né? E aí a Helena Ferrante, por exemplo, em uma entrevista, ela fala: escrever e não apenas ficção é sempre uma apropriação indevida. Nossa singularidade como autores é uma pequena nota à margem. Então mostra um pouquinho, né, que se de fato eles são marido e mulher e que talvez sejam as diferentes visões, né, porque aqui a gente tem mais a visão do marido do que do Aldo, do que de fato da mulher, sendo que em Dias do Abandono a gente tem mais a versão da mulher, aliás, só a versão dela, a gente tem pouquíssima ideia, aliás, a gente tem 0 ideia do que o marido pensou ou do que as crianças pensaram, né? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre Dias do Abandono, que eu falo também sobre a teoria da placenta da Clarice Lispector, que é como uma mulher consegue ter uma ideia, a gente tem um sentimento tão grande sobre algumas coisas, que é a teoria da placenta da Clarice, que mesmo eu sendo tão diferente das personagens desse livro, eu já passei por coisas muito parecidas, porque ser mulher é isso, né? A gente tem que comer a nossa própria placenta todos os dias e tem que lidar, né, com essa raiva e com essa relação e com a família e com tudo quem a gente é hoje em dia, né? Eu acho que essa é a maior coisa que eu tiro de Laços e que eu tiro dos livros da Helena Ferrante. Quem nós somos, né? Quanto que eu sou baseado no que a minha família me deu, na minha educação, nas minhas relações, nos meus relacionamentos. Gente, é um livro tão profundo, tão intenso. E aí também me abre para outra relação, não só com a linguagem, com os relacionamentos, mas por último e não menos importante, a Jumpa deu uma entrevista para o The Guardian. Eu vou deixar aqui embaixo essa matéria, tá em inglês, e que ela fala sobre esse processo de tradução dela, que ela conta muito também na introdução, mas o jornalista faz perguntas muito boas para ela, e aí o jornalista pergunta: e aí, você acha mesmo que ele é o marido da Helena Ferrante? Você acha mesmo que a obra é parecida com Dias de Abandono? E aí a Jhumpa Livre fala: olha, a narrativa é muito parecida, de fato, a ideia, mas o plot twist não é uma coisa inédita, né? Quem nunca falou sobre casais que se separam e maridos que trocam as mulheres por pessoas mais novas, e a mulher e os filhos que são deixados, etc. Não é um assunto novo, ninguém inventou a roda, mas eu definitivamente, a Jhumpa fala na entrevista, eu definitivamente prefiro Laços. Eu li os 2 livros, eu acho Laços muito mais profundo. E eu li os 2 livros, eu li todos, aliás, da Helena Ferrante, e eu me conectei muito mais com a narrativa da Helena Ferrante, porque eu me senti naquela obra que é aquela coisa, aquele vômito. Eu sinto que Dias de Abandono é um vômito, sabe? Aqui em Laços eu sinto cada coisa minimamente analisada, minimamente, a linguagem aqui é muito importante. Eu baixei o livro também em italiano para ter uma ideiazinha de como que é, e realmente é lindíssimo, né? Eu não falo italiano, mas deu para entender mais ou menos essa relação com a linguagem, então vamos ter esses laços para a gente entender mais ou menos quem nós somos e
quem a gente é exatamente, se tem a ver com a nossa família, se não tem, se tem a ver com as nossas relações ou se não tem. Cara, é profundo, é intenso e é um dos melhores livros que eu li em 2019, definitivamente, tete a tete ali com O Dia de Abandono, que é um dos meus livros preferidos do mundo, tá? Da vida. Enfim, leiam. Todavia, só lança livro incrível. Quando você vê, ó, Todavia, eles não estão pagando nada, tá, gente? Eu realmente amo essa editora porque é só livraço, cara. Que difícil que é. Enfim, quero saber mais, quero conhecer mais. O Domenico é muito conhecido na Itália, ele já venceu vários prêmios, ele tem outras obras publicadas, mas aqui no Brasil só li esse, pelo menos por enquanto. Vamos ver por aí. Leiam Helena Ferrante e leiam o Domenico Starnone, que inclusive parece o nome de um dos personagens da tetralogia da Helena Ferrante, que também tem vídeo aqui no canal. A gente se vê. Tchau!